Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Acompanhe, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Sempre tenho colocado algo no meu coração já tem um tempo. E ficou muito claro que nós já temos as armaduras para que precisamos para poder viver a vontade dele. Ele já entregou, todos nós aqui que estão nessa sala já tem as armaduras necessárias, já tem as ferramentas, já tem os caminhos que precisa percorrer, tudo o Senhor já deu. Mas nos falta uma coisa: posicionamento. Nós estamos com as nossas mochilas cheias de ferramentas, cheias de coisas e de informações e de conhecimento, mas a gente está parado. Nos falta nos posicionar exatamente aonde Deus quer que cada um se posicione. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre mulheres posicionadas e homens também posicionados. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E autoridade, chamado, coragem em Deus, discernimento, fé, força, obediência, sabedoria, transformação, cura, tudo isso são ferramentas de posicionamento. Então, com autoridade eu me posiciono, no meu chamado eu me posiciono, na coragem que eu busco em Deus eu me posiciono, na fé, na força, na obediência, tudo isso eu me posiciono. O Espírito Santo transforma muitas coisas em nós e muitas delas têm a ver com o nosso posicionamento. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Em alguns momentos, nós podemos pensar que ter o Espírito Santo, em determinadas situações, é ficar quieto, se abster e sentar e esperar que ele faça. Muitas das vezes eu já tive esse pensamento de que não, se o Espírito Santo está comigo, então eu só preciso sentar e esperar que ele vai fazer, vai acontecer. Mas o Espírito de Deus nos entrega discernimento diante de qualquer situação. Então, independente da situação que eu precise passar, ele vai me dar um discernimento de como é que eu vou me portar perante aquilo. Se é para eu me calar, se é para eu falar, se é para eu orar, se é para eu interceder, se não é para eu fazer, tudo isso ele vai me dar um discernimento, ele vai me dar uma orientação. Ser cheio do Espírito é saber se posicionar, mas não com a sua própria força, e sim pelo reconhecimento da dependência de Deus. Então, quanto mais a gente é dependente de Deus, quanto mais a gente reconhece que somos dependentes, mais posicionado nós estamos, mais força o Senhor vai nos entregando. Então, quanto mais dependente de Deus eu fico, mais posicionado no que Ele quer eu estou. Deus espera de nós um posicionamento com sabedoria. Não é qualquer posicionamento em qualquer lugar. Nós estamos aqui hoje posicionados nessa sala, nesse ambiente de oração, nesse culto. Mas
espiritualmente é onde Deus quer que nós estejamos? Eu estou aqui sentada, ministrando, mas espiritualmente aonde é que Deus quer que eu esteja aqui? Então eu preciso de sabedoria para entender aonde é que Deus quer que eu me posicione. Mesmo que estejamos sem força, Ele nos chama para agir conforme a sua vontade. E se o chamado vem dele, a força para caminhar perante isso também tem Ele como fonte. Então, se é Ele que nos chama, então a fonte que nós precisamos buscar, a força que nós precisamos buscar é nele, não é em outro lugar. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Então, o Senhor também nos capacita. E essa capacitação, ela também vem com o nosso posicionamento. O Pai não quer que a gente se sobrecarregue. Nos momentos de fraqueza e medo, Ele não nos pede para nos levantarmos a fim de que a gente sofra, mas Ele espera de nós obediência. Então, quando a palavra diz ser forte, ser corajoso, não é para quando a gente está lá sofrendo na nossa dor, a gente levantar, mas Deus, eu estou sofrendo, como é que eu vou levantar? Eu estou com dor, como é que eu vou levantar? Mas Deus nos chama para obedecê-lo. Não foi para questionar se a vontade dele, se é isso mesmo, se não é, mas eu estou com dor ou eu não estou. Não, ele nos chama para obedecer. E ele mesmo já nos disse que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve quando o seguimos. Então, se está pesado, se está doendo, troque. O dele é suave, o dele é leve. Você não precisa ficar com esse fardo pesado, com esse jugo pesado. Troque com ele. Em diversos momentos na Bíblia, vemos o Senhor pedindo para que as pessoas tomem determinadas atitudes que não condizem com a capacidade delas. Como quando ele pede que o cego abra os olhos e veja. Ou quando ele ordena que o coxo levante e ande. Ou até mesmo pedindo para que mortos caminhem. Quando ele nos chama, não é baseado em uma capacidade nossa, mas sim na força dele. E ele capacita a quem ele escolhe. Então, se o Senhor tem um chamado na vida de cada um de nós, e nós temos a certeza disso, é Ele quem vai nos fortalecer, é Ele quem vai nos capacitar, a partir de uma decisão de posicionamento nossa. Que o Senhor tem um chamado para a vida de cada um aqui, isso é fato. Mas a decisão de se posicionar nesse chamado, aí vem de cada um de nós. Porém, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O que mais me toca, e eu acredito que é a base de todo o restante, é que muitos homens e mulheres apresentados na Bíblia, eles tinham uma vida em obediência. Nós temos momentos de obediência. A gente obedece hoje, amanhã não mais. A gente passa uma semana ali em obediência, orando, na outra não mais. Mas esses homens e essas mulheres, eles tinham uma vida de obediência. E você ser obediente, você ter uma vida de obediência, tem uma diferença muito grande. Eu estou aqui hoje ministrando, eu estou sendo obediente, mas eu tenho uma vida de obediência, é diferente. Pelo tanto que, mesmo na dor e na dificuldade, na renúncia, mesmo quando nada fazia sentido no chamado de Deus, eles se mantinham posicionados e em movimentação. Então, Abraão, por exemplo, Abraão, ele tinha um chamado, mas ele precisou se posicionar naquilo que Deus chamou ele. A gente pode imaginar a dimensão que Abraão, a dimensão da dor que ele viveu,
ao saber que entregaria o seu filho. A gente pode imaginar na dor de Esther, sabendo que todo o seu povo ia ser condenado, ia ser morto. A gente pode imaginar, mas só eles sabem o que é que eles viveram, o que é que eles sentiram, as emoções, como que ficou, os sentimentos, os pensamentos. Mas mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, eles não desistiram daquilo que Deus tinha para eles. Eles se posicionaram. Porque era apenas a voz de Deus que importava para eles. Era dessa voz que eles eram totalmente dependentes. E nós precisamos ser totalmente dependentes da voz de Deus, da vontade de Deus. Nada do que eles pensavam de dor, nada do que eles tinham deixado para trás importava perante a decisão de se posicionar perante o chamado e a força de Deus. A gente pode até se sentir a última escolha do homem, como Davi foi para as pessoas que estavam ao seu redor. Mas esse menino pequeno e frágil, aos olhos humanos, mesmo sendo a última escolha terrena, ele foi a primeira escolha do céu. Então, às vezes a gente pode pensar que a gente é a última escolha de Deus, a última escolha dos homens, mas nós somos a primeira escolha de Deus, porque nós estamos aqui hoje como igreja escolhida do Senhor. Se Deus te chama, levante, se posicione. Se Ele te pede silêncio, cale. Mas se Ele pedir para que você fale, mesmo que não se sinta capacitado para isso, abra a boca. E o que sair dela terá como fonte a palavra de Deus, através de sua obediência, posicionamento perante o Senhor. Então, o que importa mais, sim, é obedecer a Deus. Sim, é obedecer à voz dEle. É se posicionar naquilo que Ele quer de nós. O que Deus quer de mim? Ah, Deus quer isso aqui, então é aqui que eu vou me posicionar. Mediante a isso, eu quero falar um pouco sobre Ana. A história de Ana é uma fonte inesgotável de inspiração para todos nós, especialmente para nós mulheres. Ana se desenvolve como uma figura de profunda fé, coragem, renúncia e posicionamento, enfrentando uma esterilidade, enfrentando afrontas, enfrentando dores e tristezas. Ana se encontrava num tempo onde a fertilidade não era apenas um símbolo de bênção, mas um pilar da identidade feminina. A sua condição de esterilidade ia além de um desafio pessoal. Era como uma mancha que afetava sua fé, sua capacidade de discernir o que Deus queria para ela, sua autoestima, o seu matrimônio, o seu relacionamento com seu marido. Então, a esterilidade de Ana, ela afetou quem Ana era em Deus. Porque Ana tinha um chamado, Ana tinha um propósito em Deus. Mas a esterilidade dela fez com que ela se distanciasse do propósito de Deus. Eu acredito que a raiz da esterilidade de Ana era justamente a falta de posicionamento. Porque Ana tinha tudo para ser uma mulher fértil, para ser uma mulher que daria muitos filhos. Mas Ana tinha alguma coisa que deixava estéril. E eu acredito que, primeiramente, era o posicionamento dela. Ela não estava posicionada naquilo que Deus queria que ela estivesse. Casado com Eucana, Ana não só tinha que lidar com sua própria dor, mas também com a presença constante de Penina, uma rival que não perdia tempo e oportunidade de afrontar com sua fertilidade, como que uma vitória sobre Ana. O cenário de Ana era assim, marcado por uma tensão constante. As festividades e as celebrações, momentos que deveriam ser de união e alegria,
transformavam-se em cenários de humilhação e dor. Então a oportunidade que Ana tinha de celebrar com o marido, de celebrar na sua casa, ela se fechava, ela se entristecia, ela se amargurava. Eucana, apesar dos esforços para demonstrar amor e apoio, não conseguia tirar a dor e a tristeza do coração de sua mulher. Nesse ambiente de dor constante, a escolha de Ana em se posicionar e se despertar para o que Deus queria dela, e em não se deixar definir pela tristeza, revela e desperta uma mulher de força, coragem indiscutível. A sua decisão de levar a sua dor a Deus e se posicionar como uma mulher doadora e de renúncia, em vez de sucumbir ao desespero, e a desabrochou para algo muito além do que ela mesma imaginava. Então, o posicionamento de Ana despertou nela uma mulher de fé, despertou nela uma mulher de renúncia, despertou nela uma mulher de coragem. Ana demonstra uma compreensão profunda de que a sua identidade e valor não são determinados pelos muitos ambientes de dor e sofrimento, ou por opiniões de pessoas que deveriam amar e colher, mas sim pela sua relação com Deus. Então, muitas vezes, nós estamos em ambientes que não é para nós estarmos. Muitas das vezes, nós estamos posicionados em lugares que não é para nós estarmos. E a gente permite que a dor, que a tristeza daquele ambiente nos alcance. E a gente acaba diminuindo a nossa fé, a gente acaba se distanciando do propósito. O posicionamento de Ana lhe deu em Deus a capacidade de gerar, mas não simplesmente gerar, mas gerar um profeta de Deus para aquele tempo, que seria a voz do próprio Deus para aquele povo. No auge da sua dor, Ana não se fechou como das outras vezes, nem se deixou consumir mais pela amargura. Dessa vez, Ana ora. Mas não ora em qualquer lugar. Ela ora posicionada. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: levantou-se. Para você se posicionar, você precisa se levantar. Não tem como você se posicionar em algo que Deus quer, sentado, parado. Você precisa se levantar. Então, a primeira coisa que Ana fez foi levantou-se. Então, que hoje nós possamos nos levantar para nos posicionar exatamente naquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, Ana levantou-se e, com amargura de alma, orou ao Senhor. A sua oração não foi mais uma reclamação pela sua condição. A oração de Ana agora era um compromisso, um ato de fé que antecipa a ação divina. Então, Ana não abre mais a boca em reclamação a Deus pelos filhos que ela não teve, pela esterilidade. Não. Ana agora abre a boca e ela ora com o coração. Ela ora posicionada. Ela ora como uma mulher que, ao invés de pedir, ela oferece. Ao invés de reclamar, ela doa. Então, isso despertou Ana para que ela gerasse. Então, quanto mais posicionado nós estivermos, mais nós vamos gerar aquilo que Deus quer de nós. A oração em posição nos aprofunda para uma realidade espiritual, trazendo à existência o que foi gerado no Espírito. Eu vou repetir. A oração em posição nos aprofunda para uma realidade espiritual, trazendo à existência o que foi gerado no Espírito. Então, quando você ora posicionado, aquilo que você ora, aquilo que você fala, aquilo que você expressa a Deus,
ele é gerado, e ele vem, e ele existe, e você toca, e ele é real, mas você precisa se posicionar em oração. A resposta à oração de Ana, o nascimento de Samuel, é o início de uma nova história para o povo de Israel, demonstrando que o posicionamento, a fé, a obediência e a submissão de uma única pessoa, como foi falado, pode ter um impacto que vai muito além da sua própria vida. Então, como a pastora Zilene acabou de falar, uma pessoa, Ana, se posicionou e dela ela gerou o profeta que Deus precisava naquele tempo para despertar aquele povo. Uma pessoa, Ana, uma mulher posicionada, interferiu em uma geração inteira naquele tempo. Nós posicionados podemos interferir nas ações que o inimigo tem tentado levantar para essa geração. Se uma pessoa, se Ana, posicionada, fez isso, imagina uma igreja. Imagina eu, juntamente com você, com vocês, posicionados em Deus. O que é que não vai ser essa nação? O que é que não vai ser das nações? Se uma mulher posicionada fez isso, gerou um profeta segundo o coração de Deus. Imagina uma igreja. Imagine nós juntos, posicionados em Deus. O que é que nós não vamos fazer? O que é que os céus não vai nos entregar? Amém? Sendo assim, uma mulher posicionada em seu propósito é uma semente de cura para a sua geração. Uma mulher posicionada no propósito que Deus tem estabelecido para ela é uma semente de cura para essa geração. Então, quando eu me posiciono, quando você se posiciona, quando cada uma que se posiciona, nós nos transformamos em uma semente de cura, que cura essa terra, que sara essa terra, que começa a gerar bons frutos. Ela tem a alma lavada e o espírito fortalecido. Essa mulher, por onde ela anda, ela espalha amor e tem o poder de destravar destinos. Uma mulher posicionada tem o poder de destravar destinos. Um homem posicionado em Deus tem o poder de destravar destinos. Uma igreja posicionada em Deus tem o poder de destravar destinos. Nós temos nas nossas mãos o poder, as ferramentas de destravar destinos. Infelizmente, o contrário também é verdade. Mulheres mal resolvidas produzem confusões, disfunções e falta de propósitos. Homens mal posicionados ou homens que não querem se posicionar levam uma geração inteira à destruição. Homens e mulheres de Deus mal posicionados trazem o contrário daquilo que o Senhor tem nos pedido, que é uma geração curada e sarada. Por isso, nesse tempo, os céus está convocando mulheres e homens para fazer como Maria, que escolheu a melhor parte. E é nesse lugar a cura, alinhamento e conversão de caminho e vida. Uma mulher curada, cura. Uma mulher sarada, sara. Uma mulher transformada, transforma. Uma mulher posicionada influencia outras mulheres a se posicionar. Então que hoje, em nome de Jesus, nós, mulheres que temos o entendimento da palavra, que hoje nós possamos nos posicionar naquilo que Deus tem para nós, como mãe, como mulheres, como esposas, como intercessoras, como pastoras, como provedoras de gerar aquilo que Deus tem, porque somos nós mulheres que geramos. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra.
Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Então que hoje cada uma de nós venha se posicionar naquilo que Deus tem chamado. E não é de hoje que Deus tem nos chamado. Por isso que hoje, mulheres, se posicionem em Deus. Se nós nos posicionarmos em Deus, pode esperar que o milagre vai vir. O milagre vai chegar. A cura vai chegar, a transformação vai chegar. Mas para isso, precisa haver um posicionamento. E que hoje haja um posicionamento do Espírito sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. E para a glória do santo e poderoso nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Eu queria colocar um louvor e que cada um orasse e clamasse a Deus na oração por esse posicionamento. E perguntasse, se for preciso, ao Senhor: Senhor, aonde? Aonde é para me posicionar? Qual é o meu lugar? E que o Senhor te responda em nome de Jesus. É na oração que o Espírito Santo vai nos dar discernimento de como nós devemos nos posicionar. É na oração que o Espírito Santo vai nos dar sabedoria de onde nos posicionar, de como nos posicionar diante do Senhor. É na oração, é na busca que o Senhor vai nos mostrar o caminho. É na oração. Então ore, busque, clame ao Senhor. Oh, aleluia! Ore clamando ao Senhor por posicionamento na sua vida. Ore por posicionamento como mulher. Ore por posicionamento como mãe. Ore por posicionamento como intercessora do reino de Deus. Ore como posicionamento de gerar sementes de cura para essa nação. Oh, aleluia. Busque ao Senhor para que Ele revele a você, ao seu coração, tudo aquilo que você precisa saber e entender para se posicionar diante do Senhor. Que hoje seja o dia de posicionamento na vida de cada um de nós. Que não passe de hoje. Que quando cada um se levantar dessas cadeiras, estejam com a consciência e a sabedoria do posicionamento que cada um tem em Deus. E que nunca mais nós possamos sair do propósito que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento, Senhor. Oh, Senhor Deus. Que hoje haja uma decisão de posicionamento perante o Senhor. Que hoje haja uma decisão. Oh, Senhor, que hoje haja uma decisão nas nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor. Nos posiciona como mulheres de coragem, nos posiciona como mulheres de força, nos posiciona, Senhor, como mulheres, Pai amado, adjuntoras, Senhor, auxiliadoras, colunas, Senhor amado, das nossas casas, Senhor. Oh, Senhor, nos faz levantar hoje, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revela, Senhor, a nós, Senhor.
coração endurecido pela tristeza, pela amargura, Senhor. Abre nosso coração endurecido, Pai amado, pela desobediência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.